Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você, meu amiguinho, minha amiguinha, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast é feito exclusiva e carinhosamente para você. No nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar por que jacarés e crocodilos existem. Estou aqui com Beatriz Hormanseder, que é bióloga, paleontóloga, mestre em geociências, doutoranda em ciências biológicas e tem pesquisas sobre paleontologia dos crocodilianos, e ela também é lá do canal YouTube DLC Ciência. Tia Bia, explica pra gente, pros nossos ouvintes, como é que surgiu a família dos crocodilos e jacarés. Oi, tudo bem? Eu espero que vocês gostem tanto de crocodilianos, assim como eu sou apaixonada por esses répteis super divertidos. E a origem deles, de onde eles surgiram há aproximadamente 230 milhões de anos. Então é muito tempo. É muito tempo. Muitos milhões de anos. E eles surgiram ali junto com os dinossauros, as tartarugas, os lagartos. E foram um dos primeiros animais a conquistar aí o ambiente terrestre. Então a gente teve essa evolução saindo da água e conquistando esse ambiente terrestre novo para ser explorado. Muito curioso o que você está dizendo pra gente, Bia, porque essa coisa deles serem parentes próximos, né, dos dinossauros, como é que eles então poderiam ter sobrevivido ao meteoro e a todo esse evento de extinção que a gente sabe que aconteceu aí? Durante o Mesozoico, que é esse período que a gente chama a Era dos Dinossauros, teve diversos bichos completamente diferentes. Então a gente teve os répteis, que dominavam realmente o mundo. Então a gente tem os dinossauros, que são os mais famosos, a gente tem tartarugas, a gente tem crocodilianos, entre outros. E os mamíferos eram super pequenininhos, porque eles tinham que se esconder dos grandes dinossauros. Então, no final dessa era, teve o meteoro, que a gente conhece, que acabou extinguindo com os dinossauros, mas uma pequena parte dos dinossauros sobreviveu, que são as aves que a gente tem hoje em dia. Então, aquela galinha que você come no almoço é um dinossauro. E foram os únicos dinossauros que conseguiram sobreviver. Os crocodilianos, eles tiveram uma adaptação que os dinossauros não tiveram. Os crocodilianos, eles podiam entrar tanto na água quanto ficar na terra. Então, por conseguir mudar de ambiente, tanto para a água quanto para a terra, os crocodilianos conseguiram sobreviver a essa grande catástrofe que a gente teve no planeta. Os dinossauros ficaram presos na terra. E eu queria te perguntar, então, o que são, de fato, esses gaviais, né? E qual que é a diferença básica ou primordial entre eles, os jacarés e os crocodilos? O grupo dos crocodilianos, antes da extinção dos dinossauros, antes da extinção com o meteoro, era super diverso. Tinha crocodilo completamente marinho, tinha crocodilo completamente terrestre, que realmente corria atrás de suas presas. E hoje a gente só tem esses três grupos, essas três famílias que você mencionou, que são os gaviais, os crocodilos e os jacarés. A gente confunde muito os jacarés e os crocodilos porque eles são muito parecidos. Mas os jacarés, eles têm um focinho mais redondo. Eles têm um focinho em forma de U. Já os crocodilos, eles têm esse focinho em forma de V. E o detalhe dos crocodilos é que eles têm um dentinho que fica aparente na ponta do focinho dele. Então, quando você vê um jacaré ou um crocodilo, se tem esse dentinho saltado para fora, na ponta do focinho, é um crocodilo. Já os gaviais, é impossível você confundir ele com os outros dois, porque só tem uma espécie de toda a diversidade de crocodilianos que a gente conhece. Os gaviais, eles têm um focinho super fino e dentes super compridos, que é perfeito para capturar peixes. Já vi num desenho os gaviais. Muito bom. E qual que é a importância, né, de toda essa ampla gama aí de animais, enfim, dos gaviais, jacarés, crocodilos, para a natureza do mundo? Por que eles são tão importantes assim para o ecossistema? Eles são predadores, então eles vão se alimentar de outros grupos, como peixes, capivaras. Eles vão controlar a cadeia alimentar que a gente conhece. Então, se a gente tem muito sapo, por exemplo, vai ter um jacaré lá que vai comer aquele sapo. Se a gente tem muito peixe, aquele jacaré vai ser importante para que o número de peixes não aumente. Se você tiver muito peixe, os peixes podem acabar comendo as plantas que estão naquele lago, por exemplo. Então, os jacarés vão
equilibrar esse ambiente. Por isso que eles são tão importantes na cadeia alimentar. Porque eles vão se alimentar desses outros animais. Bom, o nosso podcast aqui, Tia Bia, ele é um exercício de imaginação, né? Onde a gente propõe, na verdade, avaliar cenários alternativos. Daí é por isso que existe tal coisa, e se existisse alguma coisa. E por isso que a gente pergunta para os nossos convidados alguns cenários atípicos, hipotéticos, às vezes curiosos, às vezes engraçados, às vezes trágicos, enfim. Mas a gente sempre gosta de perguntar para os nossos colegas e amigos cientistas algumas coisas. E a gente queria perguntar para você aqui, como é que você imaginaria um mundo sem jacarés, crocodilos e gaviais? Ou seja, um mundo onde eles não existissem. Como é que seria esse mundo? Seria um mundo muito triste, porque eu amo eles de coração. Mas com certeza a gente teria outro predador ocupando esse espaço. Isso é muito comum a gente ver na paleontologia, que é a área que eu estudo. Normalmente a gente tem um predador. E aí logo em seguida, quando tem uma extinção, esse predador some e outro animal ocupa o lugar deles. Então, no caso, por exemplo, após a queda do asteroide que extinguiu os dinossauros foram extintos e os mamíferos, que antes eram pequenininhos, conseguiram crescer, que a gente tem a megafauna, por exemplo, que o pessoal de paleontologia tanto fala. E aí tem os mamutes gigantes, as preguiças gigantes, que foram eles que ocuparam esse lugar que antes era ocupado pelos dinossauros. Então, se a gente não tivesse crocodilianos em geral, a gente teria um outro animal novo que ocuparia o lugar deles. E essa é a linha da evolução que a gente conhece no período geológico. Então, é por isso que os jacarés e crocodilos e gaviais existem. Olha só, Tia Beatriz, muito obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade de conversar com a gente. Mas antes da gente encerrar, eu queria muito que você contasse aí pros nossos amiguinhos, pros papais e pras mamães, como é que a gente pode acompanhar mais de perto o teu trabalho. Eu tô nas redes sociais, eu uso mais o Twitter. Vocês me encontram por Borensucos. No Instagram vocês podem ver algumas fotos de campo que eu faço. Nós, como biólogos, normalmente a gente vai pro mato caçar os animais que a gente conhece ou acompanha mesmo o trabalho de campo dos nossos colegas. Então, sempre eu tô postando alguma fotinho lá de um bicho curioso, algum local interessante. Então, vocês podem me encontrar por isso ou pelo meu e-mail, que é o b.marinho.h@gmail.com. Muito bem, muito obrigado, Tia Beatriz, e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau.